Podem sentar, irmãos. Amados, abramos a palavra do nosso Deus em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Nós vamos seguir, irmãos, a exposição do Evangelho de Mateus. Esse é o terceiro domingo do mês, por isso, domingo da exposição do Evangelho de Mateus. E seguiremos de onde nós paramos. No versículo 18. Mas nós leremos a partir do versículo 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não os expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, dá-nos, Senhor, a contemplar a tua glória em tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos ilumine o entendimento, que o Senhor nos dê disposição, Senhor, para que nenhuma das tuas palavras, Senhor, seja frutífera quando elas não forem expostas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, você já apresentou alguém que você tem em alta conta a uma outra pessoa que também você tem consideração, e você desejou que aquela pessoa a quem você estava apresentando também tivesse a mesma opinião sobre aquela pessoa que você apresentava? Já aconteceu essa situação? Eu vou dar um exemplo. Talvez você tem dois grandes amigos e você apresenta um amigo a outro amigo e você fica naquela expectativa que esses meus amigos tenham a mesma opinião que eu tenho um de cada um do outro. Ou então, isso talvez seja mais comum. Um rapaz começa um relacionamento com uma moça e ele vai apresentar aos seus pais. E ele fica com aquela expectativa que os seus pais tenham a mesma opinião sobre aquela moça que ele tem. Ou o contrário, a moça vai toda nervosa apresentar o rapaz aos seus pais, na expectativa de que eles vejam o quão lindo ele é e a razão pela qual ela iniciou aquele relacionamento. Eu passei por algumas situações parecidas, irmãos. Eu lembro certa vez, eu tinha um amigo em Recife, um homem de negócios, e tinha um amigo de muitos anos aqui em Natal chamado Presbítero Leonardo. E eles precisavam trocar algumas ideias para algumas informações específicas do negócio, e eu fui apresentar o Presbítero Leonardo a esse amigo. E eu falei o que eu pude falar do Presbítero Leonardo. Graças a Deus deu certo, e os negócios foram muito além do que nós pensávamos. Ou então, quando eu convido algum pastor amigo aqui para a igreja e quero apresentar para eles os meus presbíteros, os homens que eu confio, que têm caminhado comigo, e eu fico naquela expectativa que ele tenha a mesma opinião que eu tenho acerca dos meus presbíteros. Veja, irmãos, isso é muito comum no nosso meio. Agora, se a pessoa a quem nós estamos apresentando não nutrir a mesma opinião que nós temos sobre quem nós apresentamos, beleza, é isso aí. Perde-se algumas oportunidades, fecha-se algumas portas, mas tudo bem, acontece. Agora, há uma pessoa que apresenta a nós uma outra pessoa, que se nós não nutrirmos a mesma opinião que ele tem desse de quem ele apresenta, não está tudo bem. Cometemos um grave pecado se nós não nutrirmos a mesma opinião que Deus Pai tem de Deus Filho quando ele nos apresenta Cristo no Evangelho, irmãos. Aqui, queridos, nós estamos considerando esse texto de Mateus 12 e lembremos que na exposição passada nós vimos como Jesus ele reagiu piedosamente à oposição dos homens que não queriam ouvir a sua palavra. Mas em seguida, então, o Senhor vai, Deus Pai, e dá testemunho de Cristo aos homens, dizendo quem Cristo é para ele.
O que é que ele pensa acerca de Cristo? Cristo, primeiro, é o indicado. Eis aqui. Cristo é o servo do Pai. Cristo é o escolhido. Mas não parou aqui, irmãos, as designações de quem Cristo é para o Pai. Ele continua aqui no texto, irmãos. E hoje nós vamos aprender, irmãos, que se o Pai pensa algo sobre Cristo, nós devemos pensar o mesmo. E pecamos contra Deus se não o fazemos. Eu vou repetir, irmãos. Aqui o Senhor nos ensina que se o Pai pensa algo sobre Cristo, nós devemos pensar o mesmo. E nós pecamos se nós não fizermos assim. Aqui, irmãos, para o Pai, Cristo é o objeto mais perfeito de amor. Nós devemos ter Cristo da mesma forma, irmãos. O objeto mais perfeito de amor e de deleite. Aqui, irmãos, veja por favor novamente o versículo 18, é a porção que nós vamos tratar. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Veja, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Cristo é o amado do Pai, Cristo é o objeto de deleite do Pai. Hoje, irmãos, nós vamos considerar apenas esse primeiro aspecto. Cristo é o amado do Pai. E por isso, Cristo também deve ser o nosso amado, o amado da nossa alma. Essa, queridos, é uma das verdades que as Escrituras mais enfatizam, irmãos. Cristo é o amado do Pai. Deus Pai fez questão de registrar isso na Escritura Sagrada recorrentemente, para que todos soubessem o que ele pensa acerca do Filho. Eu amo Deus Filho que encarnou. Veja, apenas ouça a leitura desses textos. Mateus capítulo 3, versículo 17. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você percebe que é a mesma estrutura aqui? Ainda, Mateus capítulo 17, versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. João 3,35. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. João 5,20. Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vos maravilheis. João 10,17. Por isso o Pai me ama, disse Cristo, porque eu dou a minha vida para a reassumir. João 17,23. Eu neles e tu, Pai, em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. João 17,26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. E por último, Efésios 1, 6-7. Para o louvor da glória de sua graça, que ele, o Pai, concedeu gratuitamente no amado. Cristo é tão amado pelo Pai, queridos, que enfaticamente ele é chamado como o amado. Amado por quem? Amado pelo Pai, irmãos. Amado pelo Pai. Eu vou citar agora, irmãos, um autor, e eu vou usar eventualmente aqui ele na exposição, chamado Elshont Bartey. Ele escreveu um artigo excelentíssimo sobre o amor do Pai para com o Filho. Está no material em português chamado A Beleza e Glória do Pai, publicado pela editora Cultura Cristã. Um artigo excelentíssimo, irmãos. Ele fala o seguinte: o amor do Pai para com o Filho é a fonte da qual nossa teologia emana. Nada define tão precisamente quem o Pai é, como o fato de que ele ama o seu Filho com a totalidade e a integralidade da sua pessoa divina. O Pai, cuja personalidade e atributos são de dimensão infinitos, precisa e deve ter um objeto à altura para o seu amor eterno e infinito.
ele encontra esse objeto em seu filho, que é completamente igual a ele, na infinitude e magnificência de todos os seus atributos. Se você quer saber o que é amor perfeito, você não tem que olhar para o amor de mãe por um filho, nem por amor de pai por um filho. Você tem que olhar para o amor do pai para com o filho, de Deus o Pai para com o filho. Meus irmãos, há tantas implicações maravilhosas e práticas dessa verdade, que todo o resto da exposição aqui, irmãos, vai ser só a gente descortinando essas implicações para a nossa fé e a nossa prática, a nossa vida. E aqui vem a primeira implicação, querido. Porque o Pai ama um filho, ele estendeu esse amor a nós por causa do filho, através do filho e no filho. E, querido, eu quero que você termine de considerar essa implicação e se maravilhe com esse Deus. Eu preciso deixar claro aqui, queridos, que ao falar isso aqui, irmãos, eu não estou dizendo que o Pai não nos amou como um ato do Deus Pai em direção ao pecador. João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo, foi que ele deu o Filho. Mas nós precisamos entender que se o Filho não tivesse sido dado, esse amor não teria chegado até nós. Romanos 5 diz que o Pai derrama o seu amor no coração da sua igreja pelo Espírito. E o Espírito só foi dado à igreja graças à obra do Filho. Nós lemos em Efésios 1 que o Pai nos abençoou gratuitamente em Cristo. Ou seja, é na união com Cristo que a igreja desfruta desse amor. Então, por causa desse amor do Pai para com Cristo, irmãos, é que esse amor foi estendido a nós. O Pai ama tanto o Filho, que esse amor o moveu a vindicar eternamente a honra do Filho pela obra da redenção, restaurando em pecadores caídos a imagem do Filho neles. Note bem que nós somos criados à imagem de Deus, e essa imagem foi corrompida. E então Paulo fala que nós somos restaurados à imagem de Deus, mas na imagem do Filho. É o amor do Pai que moveu a fazer isso por nós. O amor do Pai pelo Filho, irmãos. De forma que, queridos, o amado Filho de Deus se tornou homem para que nós, os homens, fôssemos chamados e tratados como filhos amados de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Ele se tornou como um de nós, para que nós fôssemos como ele, objeto do mesmo amor. Nós somos amados, queridos, pelo Pai, por causa de Cristo, através de Cristo e em Cristo. Deixa eu te falar aqui 3 coisinhas rápidas, meu querido. Não pense que você é muito amável para Deus te amar. Eu sou tão amável que não tem como Deus me amar. Está muito longe disso. Está muito longe disso. Eu e você só recebemos o amor do Pai por causa de um fato na eternidade. Ele amou eternamente e perfeitamente o Filho. E estendeu esse amor a nós. Por causa do Filho, através do Filho e na união com Cristo. E então vem uma outra questão que você precisa saber agora. Se você não está unido ao Filho, você não é alvo desse amor do Pai. Só tem uma forma de alguém receber esse amor de Deus, é se você está unido a Cristo. Há um abismo que nos separa desse amor. Os nossos pecados nos tornam odiáveis, não é amáveis, é odiáveis. A única coisa que nós podemos receber de Deus, o Pai, é ira e juízo. Mas Ele foi gracioso e bondoso e nos deu Cristo.
E então ele diz: todo aquele que se une ao meu filho pela fé vai ser alvo do mesmo amor. Você consegue imaginar isso? Você, pó, sendo alvo do eterno e perfeito amor de Deus, que o Pai derramou eternamente sobre o Filho. Eu e você, pó, sendo amados como filho de Deus. Que grande amor, irmãos, que o Pai e o Filho nos amou. E sabe o que isso tem de gerar em você, meu querido? Louvor, gratidão. A sua alma tem que pulsar de alegria, porque eu e você, que éramos dignos de ira, agora somos alvos do mesmo amor que o Pai dá ao Filho. Talvez você não tenha percebido a profundidade disso que você acabou de ouvir. Eu peço e eu clamo, por favor, medite sobre isso. Porque isso é uma das mais maravilhosas notícias que um ser humano pode ouvir. E se você sair insensível a isso, você simplesmente não sabe o que é a maior alegria que um homem pode ter. Mas não apenas essa implicação, querido, essa implicação maravilhosa de que fora de Cristo nós recebemos ira, mas agora por causa de Cristo nós recebemos o amor que o Pai dá para o próprio Filho. Mas a segunda implicação é essa: se o Pai ama o Filho, então nós devemos ouvir o Filho. Veja que essa foi a implicação que o próprio texto de Mateus 17 trouxe, que vai ser falado logo em seguida. Repetindo as mesmas palavras, o Pai simplesmente acrescentou uma informação: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja que é as mesmas palavras. Então ele acrescenta: a ele ouvi. A ele ouvi. É significativo, irmãos, que o Pai trouxe essa ordem logo após a reafirmar o amor pelo Filho. A condição, irmãos, de perfeito amado do Pai que Cristo possui implica que nós devemos ouvi-lo. Eu não sei se você já teve a experiência de amar alguém e ver outras pessoas desprezando aquela pessoa que você ama. Eu já tive. E o sentimento que vem no coração não é ternura, não. É muita indignação e ira. O Pai está dizendo: eu amo o Filho. E ao falar que ele é o objeto do meu amor, estou dizendo a todos: ouçam o Filho. Então, meu querido, ouça o Filho. E como é que você ouve Cristo? Você ouve quando você vem ouvir a pregação da palavra pelos seus ministros. Você ouve o Filho quando você acolhe a doutrina e o ensino da palavra do Filho. Acolha o que Cristo ensina. E você vai estar reagindo à altura do que Ele é. Ele é o amado do Pai, em quem o Pai se compraz. Então ouça o Filho. Não trate com desdém aquilo que Ele fala em sua palavra. Acolha que cada palavra de Cristo seja recolhida pelo balde do seu coração, como um peregrino no deserto recolheria água, como a coisa mais preciosa para a sua vida. O Pai ama o Filho, então nós devemos ouvir o Filho. Mas então vem a terceira implicação aqui, queridos, e essa é a principal desse texto. Se Cristo é o amado Pai, você deve amar a Cristo mais do que qualquer coisa. Você entendeu que o Deus infinito, a pessoa da divindade chamada Deus Pai, tem como objeto do seu amor o Deus Filho. Se o Pai, Deus infinito, ama o Filho, Deus infinito,
Você acha que você vai encontrar outro objeto de amor melhor e maior do que o filho? Não tem objeto maior, irmãos. Não tem ninguém mais digno no nosso amor senão Cristo. Não há. E tem uma coisa, irmãos, que a Escritura repete com uma certa ênfase e às vezes nós não atentamos. Se o pai odeia algo, nós devemos odiar aquilo que o pai odeia. Se o pai ama algo, nós devemos amar aquilo que o pai ama e aprova. O que Deus odeia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vamos odiar. O que Deus ama, nós vamos amar. E aqui está o Pai nos dizendo que Ele ama. Enfaticamente dizendo que Ele ama. E nós temos que concordar. Nós temos que dizer amém. Esse é meu filho amado, amém, Senhor. Vai ser o meu objeto de amor também. Eu não vou amar nada mais do que Ele. Nada mais. Apocalipse 2:6 diz assim, irmãos: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja que interessante. Jesus estava aprovando essa igreja porque ela odiava aquilo que ele odiava. O contrário é verdadeiro. Aprova-se, tem-se a aprovação de Deus quando a igreja ama aquilo que ele ama. Querido, nada agrada mais ao Pai do que o seu povo amar a seu filho. Nada. Nada. Agrada mais o Pai do que o povo amar o seu filho. Querido, você deve amar o filho com todo o seu ser. Isso ainda não ficou claro o que isso implica, irmão. É que essa é a marca de um verdadeiro convertido, amar o que o Pai ama. É impossível ser convertido de verdade e simplesmente querer continuar amando o que o seu coração ama. É impossível dizer, eu creio em Cristo, eu creio em Deus, e dizer, mas eu não amo o que Ele ama, eu amo o que Ele odeia. A marca de alguém que verdadeiramente creu é amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Aí João fala, por que o mundo odeia vocês? Por que o mundo sempre fica chateado com vocês? Por que sempre querem matar vocês? Porque eles não conhecem o Pai. Vocês amam o Pai, mas eles não o conhecem, eles odeiam o Pai. Então, se vocês amam o Pai, eles vão odiar vocês. Agora, ame o que o mundo ama, e você vai ter o amor do mundo. Mas sabe de quem você vai ter o ódio? Daquele que revelou o que ele amava e o que ele odiava. Deus. Mas se tem alguma dúvida, irmãos, sobre o que é amar o filho, a prova prática, irmãos, de que o filho é amado é o desejo de obedecer e a obediência de fato, irmãos, aos seus mandamentos. Eu quero que a igreja ouça mais uma vez a série de versículos que eu vou ler, que falam aqui a mesma coisa. João 14:15, Jesus falando, se me amais, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem me ama é amado pelo meu Pai. E quem é que me ama? Aquele que quer guardar os meus mandamentos. Isso é bem diferente, irmãos, da postura de muitos que dizem crer em Cristo, mas relativizam seus mandamentos. Que dizem crer em Cristo, crer em Deus,
mas que não estão nem aí para entender qual é a sua vontade. Não abra a boca para dizer que você ama a Cristo, a Deus, ou ao Espírito Santo, ao Deus triuno, se você não está nem aí para a vontade dele. Não abra a boca. E Jesus continua, João capítulo 15, versículo 14. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Se não bastasse isso, agora vamos para a epístola de João. 1 João capítulo 5, versículo 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 2 João 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. E aí você percebe que algo de errado não está certo quando a nossa cultura fala-se de amor, 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 mas ninguém não está nem aí para os mandamentos de Cristo. Fala-se que o amor venceu, quando o que venceu é aquele que se levanta contra Cristo. Fala-se que o que importa é amar, mas não se tem nada do mandamento de Cristo, da lei do Senhor. A marca de que de fato amamos a Cristo, irmãos, é se nós queremos obedecer aquilo que Ele ordenou. A nossa alma se inclina para isso. A tua alma se inclina para fazer a vontade de Cristo. Você deseja saber o que é do agrado dele, ou você simplesmente não está nem aí. Você vai vivendo a vida para cada área dela, você vai se ajeitando, pega as experiências alheias, a tradição da sua família, e você vai fazendo ali um arrumadinho para satisfazer a sua caminhada. Você não está nem aí para a vontade de Cristo. Essa é a sua condição. Então o Pai hoje te lembra: este é meu filho amado, você tem que amá-lo também. E se você vai amá-lo, saiba que a marca de que você o ama é fazer a vontade dele. Porque a vontade dele é a minha vontade e a minha vontade é a dele. Quarta implicação, irmãos. Ai dos que não amarem o Filho. Se Deus o Pai fez o seu Filho amado assumir a nossa carne. Preste bem atenção no que eu vou falar, querido. Se Deus o Pai, em pacto com o Filho, fez o Filho assumir a nossa carne e o fez experimentar todos os horrores do inferno para salvar pecadores, o que você acha que ele fará com quem desprezar o seu Filho amado? O que é que você acha? Eu vou citar novamente aqui o teólogo que eu mencionei. Ele disse: a ira de Deus é a resposta de todo o seu ser, na totalidade dos seus atributos, à rejeição do seu Filho amado, Cristo. Isso nos leva a uma conclusão inescapável. Inescapável. A existência do inferno tem a ver e íntima relação com o amor do Pai para com o seu Filho. O inferno é a afirmação de que o Pai ama a seu Filho e que ele ama tanto que aquele que desprezar o seu Filho, ele vai derramar a sua ira por toda a eternidade sobre ele. O inferno é a única condição possível para todo aquele que rejeita o Filho amado. Se eu lhe apresento um amigo meu, a quem eu amo muito, e eu espero que você o ame também, mas você
não gostou tanto dele assim, beleza, vida que segue. Se o pai apresenta aos homens o seu filho amado, e os homens o desprezam e o odeiam, não tá beleza. No último dia, ele vai dar proporcionalmente o tamanho do seu amor pelo filho. Ele vai dar a esses homens o juízo que lhe é devido. Tanto mais o pai ama o filho, tanto mais será o juízo sobre aqueles que desprezam o filho amado. Que desprezam o filho amado. Eu pergunto de novo. Você ama o filho? Se você não ama, até quando você continuará desprezando o amor pelo filho? Até quando? Até não haver mais tempo para amá-lo? Quando esse tempo chegar, que não haver mais tempo para amá-lo, já não terá mais tempo para amar. Já será tarde demais. Hoje ele chama: beijai o filho ungido do Senhor, para que não se lhe acenda a ira. Diz o Salmo 2, verso 12. Dito de outra forma, amai o meu filho, para que não se lhe acenda a ira. É profundamente arrogante, tolo, o homem que se levanta indignado com o fato do inferno. Como pode esse Deus querer que eu ame? Se eu não amá-lo, ele vai me punir com o inferno. Eu já ouvi esse tipo de baboseira. Ora, miserável pecador, tu fazes isso com aquilo que é teu. Tu acha que Deus é menor do que tu? Sim, tu acha isso, mas ele não é. Despreze o objeto de amor dele. E você verá, quando você receber o juízo, que essa foi a pior coisa que você fez. Ao invés de amar aquele que é totalmente desejável, você preferiu receber o juízo proporcional da parte do pai, do amor que ele tem para com o filho. E quinta e última implicação, irmãos. Se o pai ama o filho, a glória será, sabe o quê? Um universo de amor pelo filho. É para isso que ele nos chamou. É para isso que ele está nos preparando. Nós começamos amando aqui, para continuarmos amando de toda a eternidade, querido. Não estará lá, não estará na glória, na eternidade. Ninguém que não ame o filho não estará. Quem o ama hoje estará na glória para o amar para sempre. Mas se você não ama hoje a Cristo, a glória não é o seu lugar. Porque sabe o que é que vai ser lá? Um eterno amor derramado e demonstrado a Cristo. Se você não quer amá-lo aqui, por que você espera que lá vai ser o teu lugar? Mas se o objeto da tua alma, o objeto de amor é Cristo, então crente, creia. Lá é o seu lugar. Aqui, queridos, nós o amamos com limites e imperfeições. Aqui, há inconstâncias e fraquezas no nosso amor para com Cristo. Mas lá, quando a glória irromper essa era, ou quando nós formos até Ele, não haverá limites nem imperfeições, não haverá fraquezas, não haverá inconstância, só perenidade, só estabilidade.
E nós o amaremos da forma mais plena possível. Isso te atrai? É isso que anima a tua alma para chegar na glória ou para que a glória venha. Eu quero amar Cristo sem limites. Ou você simplesmente está esperando algum bem bom para a tua carne? Cuidado. Porque o céu só é céu por causa do amor para com Ele. Por causa de Cristo, que é o sol que ilumina a Nova Jerusalém. É isso que anima a tua alma para tu te encontrar com o teu Senhor. É saber que você vai amá-lo sem limite. Sem perfeição do pecado. Se é isso, aquele que tem essa fome será saciado. Será saciado. Ame-o. Ame Cristo agora. Ame Cristo agora. Concordando com o Pai. E a sua eternidade será amar mais e mais a Cristo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amem aquilo que eu amo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, que coisa maravilhosa, Senhor, esse vislumbre da eternidade que o Senhor nos dá, das pessoas da Trindade amando-se perfeita e infinitamente, Senhor. Que coisa maravilhosa, Senhor, é contemplarmos essa janela pela revelação do amor do Pai pelo Filho e do amor do Filho pelo Pai. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor que nos ensina sobre esse amor. Bendito seja o Senhor que nos incluiu nesse círculo desse amor, Senhor. Nós que éramos pó e dignos da tua ira, de toda a tua justiça, Senhor, de todo o teu ódio contra o pecado. Pelo teu amor que há em Cristo, o Senhor estendeu esse amor a nós, unindo-nos a Cristo pela fé, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos. Nós não merecíamos isso, Senhor. Nós não éramos dignos disso, Senhor. Não havia e nem há nada em nós dignos do teu amor, Senhor. Mas quão amável é Cristo. E é por isso que nós te bendizemos, por esse Cristo que o Senhor nos providenciou. Não há nada nem ninguém igual a Ele, Senhor. Nós te louvamos, Pai. E confessamos a Ti, Senhor, que nós não temos amado o Filho como nós devemos amar, Senhor. E como a nossa alma geme, Senhor, em dores. Como a nossa alma se angustia, Senhor. E clamamos a Ti. Que o nosso coração se inunde de amor pelo Filho. Porque se nós amarmos o Filho como Ele é digno de ser amado, nada mais nessa era roubará esse amor dele, que é próprio dele, Senhor. Ó Senhor, nos abençoe, firme os nossos passos nesse amor. Livra-nos, Senhor, do inferno que é próprio a todo aquele que odeia o teu Filho e que rejeita-o. E nos prepara, Senhor, para a glória que é o universo de amor em Cristo. Que seja o nosso maior anseio, essa glória, porque lá não haverá limites para esse amor. Nós oramos, Senhor, gratos pelo teu Filho que o Senhor nos entregou. É no nome dele que nós oramos.